A Rádio Justiça apresenta Defenda seus direitos. Olá, em Brasília, 1h30 da tarde, começa agora mais uma edição do programa Defenda seus direitos. Eu sou Liana Gomes e aqui você fica informado sobre as principais notícias, assuntos e decisões judiciais que envolvam relações de consumo. Promoções falsas, informações básicas que não são passadas ao consumidor e produtos que não cumprem o que a propaganda está oferecendo. Essa prática de publicidade enganosa é proibida e está descrita no Código de Defesa do Consumidor. Isso e muito mais no Defenda Seus Direitos desta sexta-feira, dia 13 de novembro de 2015. Rádio Justiça FM 104,7 FM, sintonize os seus direitos. Entrevista. Promoções falsas, informações básicas que não são passadas ao consumidor e produtos que não cumprem o que a propaganda está oferecendo. Esse é o assunto da nossa entrevista de hoje. A publicidade enganosa é aquela que mente sobre produtos ou serviços ou deixa de dar informações básicas ao consumidor, levando-o ao erro. Pode ser encontrada na televisão, no rádio, nos jornais, em revistas, na internet. Essa prática é proibida e está descrita no Código de Defesa do Consumidor, nos artigos 36, 37 e 38. Vamos acompanhar agora a entrevista de Carlos Ribeiro com o especialista em direito do consumidor, Bruno Boris. Propagandas enganosas veiculadas para os consumidores vêm atingindo um número significativo no Brasil. E é sobre esse assunto que vamos conversar agora com o Dr. Bruno Boris, que é advogado especialista em defesa do consumidor e mestre em direito econômico. Doutor, obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite da Rádio Justiça. Doutor Bruno, para a gente começar, esse tipo de propaganda, como consta no Código de Defesa do Consumidor, é uma modalidade de informação que transmite uma falsa ideia ao cliente, não é mesmo? Explique melhor para os nossos ouvintes. A publicidade enganosa, ela na verdade, ela disfarça totalmente ou ela embute uma informação verdadeira de uma maneira em que o consumidor ele é enganado integralmente ou particularmente sobre alguns aspectos da publicidade. Então, o que o fornecedor mal intencionado, claro, ele procura fazer? Ele procura destacar, às vezes, uma qualidade real do produto, mas ele esconde um defeito real que talvez fizesse com que aquele consumidor não adquirisse o produto ou o serviço. Esse é o problema, você utilizar a publicidade como forma de engodo ao consumidor. Doutor, e quais são os tipos de publicidade enganosas que existem? Bom, você tem publicidade enganosa que age por ação, ou seja, aquela que afirma claramente que o produto, ele, por exemplo, ele tem uma eficácia muito boa para pisos frios, um produto de limpeza, por exemplo, mas quando o consumidor vai utilizar aquele produto, ele acaba corroendo o piso, ele mancha o piso, né? Não há nenhuma contraindicação para o uso, alegando, por exemplo, de modo genérico, que limpa tudo, né? Deixa tudo brilhando, e nem sempre você pode utilizar aquele produto em determinados pisos, em alguns porcelanatos, inclusive, que é um piso da moda hoje no mercado de consumo. Esse é o tipo de publicidade por ação, ou seja, o fornecedor ele afirma que o produto faz uma coisa, mas na verdade ele não faz. E tem uma publicidade enganosa por omissão. Ou seja, quando você compra um liquidificador, por exemplo, você compra um liquidificador para fazer uma receita, um bolo, né, para fazer uma vitamina. Então é normal que você adquira esse tipo de produto que ele tenha uma certa resistência, né, que ele seja suficiente para fazer um bolo de liquidificador, por exemplo, uma vitamina. Mas se o produto não é bom o suficiente para isso e você omite essa informação, você não fala que ele tem uma resistência baixa, você está, na verdade, fazendo uma publicidade enganosa por omissão, ou seja, você destaca outras qualidades, alega que o produto tem um design bonito, né, que ele consome menos energia, mas você esconde do consumidor que aquele produto tem uma resistência, uma durabilidade muito baixa. Doutor, e nos casos de empresas sérias que divulgam propagandas enganosas, muitas vezes por engano, há também uma grande possibilidade dela ter a imagem manchada com a viralização de forma negativa na internet também, não é? Sim, hoje em dia os meios sociais, eletrônicos, né, onde as pessoas
se utilizam tanto para elogiar alguns fornecedores, mas principalmente para criticar, né? Sempre aquela máxima de que uma venda bem feita você repassa para uma pessoa, né? Você comenta com uma pessoa que você foi bem atendido por um fornecedor. Agora, se você foi mal atendido, você fala para os seus 10 amigos e ainda publica na sua rede virtual. Então, o fornecedor tem que ficar atento. O bom fornecedor, ele já sabe que esses meios são importantes e eles podem prejudicar a imagem junto aos consumidores. Então, sempre que um consumidor eventualmente divulga alguma imagem, algum vídeo, etc., o bom fornecedor ele se antecipa e já procura resolver esse tipo de problema. Mas, independentemente disso, todo fornecedor tem que tomar cautela na hora da publicidade. Primeiro, porque ele responde de maneira objetiva. Toda publicidade enganosa, né, por ação ou omissão, como eu falei aqui para você, ou abusiva, né, aquela que faz uma pressão subjetiva no consumidor para ele adquirir o produto, por exemplo, tudo isso tem que ser avaliado primeiro com cautela pelo próprio fornecedor e até mesmo pela agência de publicidade que foi contratada para prestar esse tipo de serviço, para evitar esse tipo de problema e essa viralização que você mencionou, que obviamente pode causar prejuízo para a empresa e, obviamente, não vendas futuras, né? Doutor, e quanto aos consumidores, como eles devem proceder caso sejam vítimas de propaganda enganosa? Bom, a publicidade e propaganda considerada enganosa, ela não pode ser retirada do ar individualmente pelo consumidor, porque é o que nós chamamos de um direito de natureza coletiva, natureza difusa, ou seja, eu não posso tirar uma publicidade do ar só porque eu não gostei dela, porque talvez você tenha gostado, por exemplo, e ela não é abusiva por isso. Então você tem que procurar os órgãos representantes dos consumidores, digamos dessa maneira. Por exemplo, quem é um órgão que representa a sociedade no Brasil? O Ministério Público. O Ministério Público, ele defende a sociedade, defende o Estado, então você, como consumidor, pode representar um eventual mal fornecedor junto ao Ministério Público. Você vai no Ministério Público, faz uma representação, eles vão reduzir, né, essa sua manifestação num termo, num documento, num papel, que vai lá para o Ministério Público e o promotor vai decidir se aquela publicidade é considerada enganosa, vai pedir informações para o fornecedor presta informações para o Ministério Público e vai decidir se ele pede judicialmente que essa publicidade seja retirada do ar, por exemplo, e até mesmo se há necessidade de indenizar o consumidor, não esse só que reclamou, mas todos aqueles eventualmente atingidos pela publicidade. Então, o Ministério Público é um órgão. Outros órgãos, existe o CONAR, que é uma associação privada, mas ela funciona muito bem, né, na proteção dos consumidores, então você consegue efetivamente proteger o consumidor. Se você fizer uma reclamação no CONAR, o CONAR tem bastante força no meio publicitário, então você faz uma representação, o CONAR vai avaliar, vai julgar, é um colegiado que aprecia essa publicidade, e se eles entenderem que a publicidade é enganosa, solicitam a retirada do ar. Então quer dizer que, dependendo dos prejuízos causados ao consumidor, também existe essa possibilidade de conseguir alteração ou suspensão da propaganda, né? Perfeito. Você pode entrar nos órgãos competentes, como eu falei aqui, o Ministério Público, ou até mesmo a Defensoria Pública, ou o CONAR, que é um órgão privado, mas é muito eficiente, muito mais rápido, inclusive. E o próprio CONAR, o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, ele pode, como várias vezes já o fez, determinar uma alteração na publicidade. Ele fala, não, a publicidade utiliza essa expressão limpa tudo. Não, pode tirar isso. Essa expressão não é adequada para esse tipo de produto. E aí o fornecedor tem que refazer a publicidade e retirar essa expressão. Doutor, e nesses casos também podem ser aplicadas multas à empresa? Existe algum valor mínimo, máximo? Bom, se de fato o Ministério Público entender que a publicidade ela é enganosa, ou seja, ela viola o Código de Defesa do Consumidor, ele pode propor uma ação civil pública para retirar essa publicidade do ar e até estimar uma multa. Não tem um valor máximo de multa para ação judicial. A multa é que o Ministério Público entender que pode indenizar a coletividade, bem como vai dar o direito dos consumidores individuais proporem uma ação para pleitear o seu dano individual que eventualmente ele sofreu. Os PROCONs, aí sim, eles podem aplicar algumas multas, né? O PROCON ele tem uma multa já delimitada no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que vai de 200 UFIRs até 3 milhões, né, de UFIRs. Então,
via de regra, a última OFIR que foi editada, ela valia algo em torno de R$1, R$2, etc. Então você tem multas que variam até 3 milhões de reais. No PROCON de São Paulo superam 5 milhões de reais. Em outros PROCONs, como o de Campo Grande, superam até 20 milhões de reais. Doutor, e dentro desse assunto ainda, na sua opinião, há mais alguma questão que deva ser destacada, abordada? O que é importante sempre para o consumidor que se sente atingido por uma publicidade enganosa, o que eu recomendo é, se possível, tentar primeiro contatar o fornecedor. Houve a compra de um produto com base numa publicidade enganosa, houve a compra de um produto que depois o consumidor percebeu que não é adequado para a sua finalidade, procure primeiro o fornecedor. Explique o que aconteceu, informe esse fornecedor que houve um vício nessa comunicação, um problema, e tente uma solução extrajudicial, uma solução amigável. Se ainda assim o fornecedor não solucionar o problema e o consumidor entender que ele foi mesmo enganado, procure aí já um órgão especializado. Ele não precisa entrar diretamente com uma ação judicial, ele pode ir ao PROCON, né, para substituir o produto que eventualmente ele adquiriu ou serviço de forma indevida com base nessa publicidade, e aí o PROCON vai avaliar se de fato, com um olhar mais técnico, se aquela reclamação do consumidor ela tem fundamentação. Se o PROCON entender que ela tem fundamentação, ele vai notificar o fornecedor para propor um acordo numa audiência de conciliação, e aí eles podem chegar a bom termo. E aí, claro, se nem no PROCON houver uma solução e o consumidor ainda entender que ele tem razão, ele pode procurar o Poder Judiciário, e aí vai ser um juiz, um magistrado, que vai avaliar se o dano efetivamente ocorreu e a medida que ele vai indenizar esse consumidor. Então tá certo, nós conversamos com o Dr. Bruno Bores, que é advogado especialista em defesa do consumidor e também mestre em direito econômico. Ele explicou para a gente sobre as propagandas enganosas, como proceder e também o que pode ocorrer com as empresas que fizerem esse tipo de divulgação. Doutor, muito obrigado pela participação e pelas informações. Eu que agradeço o convite e um abraço aos ouvintes da Rádio Justiça.